Olá pessoal, vamos agora para a revisão da terceira aula. E nesse vídeo a gente vai tratar da taxa média de retorno, do lucro líquido médio e do investimento médio. Mas antes eu quero falar para vocês sobre um termo que vai ser muito utilizado daqui para frente, que é a depreciação. Então olha só, vamos entender o que se trata quando a gente fala desse termo aqui, depreciação. É o custo ou despesa da obsolescência dos ativos imobilizados. Então, primeiro, o que é esse termo aqui, obsolescência? Obsolescência é quando algo está saindo de moda ou está perdendo o seu valor. Então, por exemplo, uma casa, um veículo, ele está ficando velho, ele está ficando obsoleto, tá certo? Esse termo obsolescência diz respeito a isso, está perdendo valor. Então, alguns exemplos aqui de ativos imobilizados que têm essa depreciação. Você pode ter em veículos, móveis, imóveis que no caso são galpões, casas, garagens, tá certo? Ou instalações. Então, tudo que você tem dentro daquelas estruturas são as instalações. Ao longo do tempo, com a obsolescência natural ou desgaste com o uso na produção, os ativos vão perdendo valor. Essa perda de valor é apropriada pela contabilidade periodicamente até que esse ativo tenha valor reduzido a zero. Tá bom? Então, por exemplo, um veículo. Existe uma tabela que indica a depreciação daquele veículo. Então, por exemplo, com 5 anos ele perde o seu valor, mas isso aqui é em termos contábeis. Para que serve isso? Eu vou explicar melhor no finalzinho, mas é em relação aos cálculos de lucro, tá bom? Vocês vão entender. Vamos continuar aqui. A depreciação do ativo imobilizado diretamente empregado na produção será alocado como custo. Então, aqueles ativos, como máquinas, por exemplo, que estão envolvidas na produção, a depreciação delas será incluído como custo, tá certo? Nas demonstrações contábeis. Por sua vez, continuando aqui, os ativos que não forem usados diretamente na produção terão suas depreciações contabilizadas como despesa. Okay? Então, você tem, por exemplo, um computador que está na área administrativa. Ele não está envolvido na produção, mas a depreciação dele vai para a demonstração contábil como uma despesa. Interessante essa última parte aqui, pessoal, prestem atenção. No Brasil, em termos contábeis, o cálculo da depreciação deve obedecer aos critérios determinados pelo governo através da Secretaria da Receita Federal, através do artigo 305 aqui, olha, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, que estipula o prazo. Tem aqui, olha, 10 anos para depreciarmos as máquinas, 5 anos para os veículos e 10 anos para móveis e 25 anos para imóveis. A depreciação não é obrigatória para as entidades, mas aquelas que auferem lucros farão uso como redutor artificial dos seus resultados a oferecer a tributação. As entidades sem fins lucrativos não têm razão para usar essa técnica. Então, olha só, no final de um período, vamos imaginar aí 2018, a empresa X, imagine alguma empresa, ela teve lucro, tá bom? Então, ela tem que pagar impostos em cima desses lucros. Então, geralmente as empresas utilizam-se da depreciação para poder diminuir esse lucro, para poder pagar menos impostos em cima dele, tá certo? Então é algo legal, não é nada ilegal não. É um artifício que as empresas utilizam, até porque a depreciação ela é importante ser considerada, uma vez que ao longo do tempo as empresas vão precisar trocar os seus veículos, melhorar as instalações do ambiente de produção, comprar novas máquinas e por aí vai. Então, uma vez que você pode deduzir a depreciação desses valores, significa que você vai poder também poupar algum recurso para no futuro recomprar esses materiais, tá certo? Então, tendo visto aquela informação sobre depreciação, a gente agora vai partir direto para os cálculos do tema desse vídeo aqui.
Então, olha, a gente vai falar sobre o que? Eu vou destacar aqui com marca-texto o cálculo do lucro líquido médio, depois a determinação do investimento médio e, por último, o cálculo da taxa média de retorno. Então, percebam que para fazer os cálculos dessas informações, desses fatores que eu destaquei aqui, eu vou ter que utilizar essa demonstração contábil que está nesse primeiro quadrinho aqui, tá bom? Que é a DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. Então é importante que eu consiga identificar direitinho essas informações, que são os números que eu vou colocar lá naquelas equações, tá bom? Então ele começa indicando aqui, ó, o investimento inicial do projeto. Obviamente eu estou utilizando um exemplo lá da aula, ele está falando sobre um investimento que uma empresa vai fazer. Então o investimento inicial do projeto analisado é de R$ 1 milhão e tem uma vida útil de 5 anos, sendo a taxa do imposto de renda de 25%, a taxa exigida para a aprovação do projeto é de 14%. Ok? Então eu vou ter que ter um retorno mínimo de 14% para poder aprovar esse projeto aí, com um investimento de R$ 1 milhão que vai se desvalorizar no período de 5 anos. E você pode encontrar essas informações nessa demonstração, na DRE, como por exemplo aqui, olha. Deixa eu pegar o valor da depreciação, prestem atenção que ela está colocada aqui. Eu vou pegar o marca-texto, fica melhor de ver. Está vendo aqui o termo depreciação? Então eu tenho, olha, no primeiro ano, R$ 200 mil foi a depreciação. Segundo ano, mais 200. Terceiro, mais 200. Tá certo? Até o quinto ano. Então, quando diz que esse valor de R$ 1 milhão tem uma vida útil de 5 anos, ele está indicando que há uma depreciação desse valor ao longo do período, ok? Então, é justamente essa informação que está lá no demonstramos agora, tá certo? A depreciação de R$ 200 mil a cada ano. Então, no sexto ano, aquele valor de R$ 1 milhão ele já seria zero, tá certo? E agora a gente vai lá para os cálculos. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, o cálculo do lucro líquido médio, tá certo? Lá em cima. Eu vou pegar outro marca-texto aqui para poder fazer os apontamentos necessários. Então, olha, etapa 1. O que eu vou pegar? Eu vou pegar nessa parte de cima da fórmula aqui, olha, onde tem esses 100 mil reais, são os valores do lucro líquido. Então, vendo lá na DRE, lá no finalzinho, eu tenho esses valores aqui, olha, 100 mil, 187.500, 50 mil, 75.500 e no quinto ano 0. Então esses valores eu vou colocar lá nessa parte aqui da fração. Então na parte de cima da fração pode ver que corresponde a esses valores que eu apontei agora. Ok? Então uma vez que eu verifiquei 5 anos, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou colocar o lucro líquido de cada um desses anos e vou dividir por quanto? Por 5, ok? Então, 100 mil mais 187.500 mais 50 mil mais 75.500 mais 0, que foi o resultado do quinto ano, dividido por 5, eu tenho quanto? 82.600. Então, ele está indicando que o lucro médio, o lucro líquido médio de cada período foi de R$ 82.600, reais, tá certo? Para esse demonstrativo de resultados aqui. Então, uma vez que eu já sei qual foi a lucratividade média de cada um dos anos, só uma observação antes de eu avançar aqui, para que vocês entendam melhor esse termo lucro médio anual. Percebam que no primeiro ano eu tive 100 mil, não é isso? No segundo, 187.500 e por aí vai, até chegar a zero. Mas o que é que ele quer fazer? Ao invés de pegar o lucro médio de cada ano, aliás, o lucro real de cada ano, ele quer saber em 5 anos qual é esse valor. Então, se eu pegar o lucro total e dividir por 5, é que eu chego a esse 82.600.
tá bom? E lembrando que é um valor médio pegando os 5 anos e dividindo por 5. Mas cada um dos anos teve seu lucro específico, que começa nos 100, depois vai para 187.500, depois para 50.000 e por aí vai. Então é o lucro médio. Perfeito, uma vez que eu tenho essa informação, agora eu vou determinar um investimento médio, tá certo? Então, ele dá uma explicação aqui, olha. Deixa eu pegar o marca-texto. Do que é que se trata? É a média do saldo do valor investido, começando pelo valor inicial no ano zero. Quando eu falar ano zero, sempre quando vocês virem essa informação no texto ou na prova, ano zero, significa que é o primeiro valor do investimento. Então, vai começar um negócio agora, já começa com valor. Então, esse valor é dito como o valor do momento zero, tá certo? Até o valor com a exaustão ou depreciação total do investimento no início do sexto ano. Então, eu havia dito para vocês que há um termo chamado depreciação, que ele vai fazendo com que um investimento ou um ativo ele vá perdendo valor ao longo do tempo. Então, o investimento desse negócio aqui, ele começou com quanto? Começou com R$1 milhão, não é isso? Lembra que a gente colocou aqui, olha, tinha lá no texto, R$1 milhão. Então, para o cálculo, para a equação da determinação do investimento médio, eu começo com ele. Então, é o primeiro investimento. Momento zero, R$1 milhão. Aí vejam que esse termo aqui, olha, depreciação, ele não está indicando que perde-se R$200 mil a cada período, né? A cada ano está se perdendo R$200 mil. Então, se o valor inicial foi R$1 milhão, no segundo ano ele perde 200 mil, fica quanto? 800 mil. Aí depois 600 mil, porque perdeu mais 200. Posteriormente 400 mil. Depois 200 mil e no último ano aqui, no sexto, ele vai estar zero. Porque é como está indicando aqui, olha, na observação. A depreciação total do investimento no início do sexto ano. Então, a vida útil do investimento foi em 5 anos. R$1 milhão durou 5 anos. No sexto ano, ele já começou do zero. Ou seja, aliás, esse valor já chegou a zero. Tá certo? Então, se ele deu 5 anos, no sexto ano o valor chega a zero. Então, por isso que eu não divido por 5. Aqui eu vou dividir por 6. Porque ele incluiu o valor do ano posterior à vida útil final desse investimento. Então, além dos 5 anos, eu vou colocar o sexto ano aí, que no caso vai ser zero. Então, eu faço essas somas da parte de cima da fração, divido por 6 e chego a esse investimento médio aqui de R$500 mil. Tá certo? Então, esse é o valor do investimento médio. Ótimo, uma vez com essas informações, eu posso pular agora para a terceira equação. Então, nessa terceira etapa aqui, é o cálculo da taxa média de retorno. O que é que eu vou fazer nessa equação aqui agora, pessoal? Eu vou utilizar os dois resultados achados anteriormente, que foi o quê? O primeiro, 82.600, e o segundo foi 500 mil. Então, em posse desses valores aqui, uma vez achado esses valores, a taxa média é essa daqui, ó, é essa equação aqui, ó, que, como diz a fórmula acima dela, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou pegar o lucro líquido médio, que é lá os 82.600, e vou dividir pelo investimento médio, vou multiplicar por 100, que é para achar o valor percentual. Então, 82.600 dividido por 500 mil, já está um sinal de um xzinho aqui, né, que é para multiplicar, mas eu não faço agora não, é a primeira divisão. 82.600 dividido por 500, eu vou achar um valor que é 0,1652. Multiplicado por 100, ele vai virar isso aqui, olha, 16,52, tá certo? Então, eu tenho a taxa média de retorno. Então, para completar o estudo desse material aqui, lembra que no começo, ainda nessa parte aqui, olha, dizia que
A taxa exigida para aprovação do projeto é de 14%. Então, se a taxa exigida é de 14% e eu tenho uma taxa calculada de 16,52, então o projeto deve ser o quê? Aprovado, tá bom? Se o mínimo era 14% e a taxa média de retorno foi 16,52, esse resultado aqui, então o projeto ele deve ser aprovado. Vamos agora para os próximos cálculos.